E um influenciador digital famoso, gente, por correr longas distâncias aqui no Rio, foi assaltado por 2 bandidos de moto na Praia do Recreio. O Rael Policarpo tem as informações ao vivo sobre esse caso, então vamos movimentar mais uma equipe de reportagem, vamos conversar com o Rael. Oi, Rael, boa tarde para você. Pelo que eu vi desse influenciador digital, ele tem o hábito de registrar corridas em lugares que são conhecidamente perigosos do Rio de Janeiro. Tô correndo aqui na Pavuna, tô correndo não sei onde. E aí ele foi acabar sendo assaltado na Praia do Recreio. Explica isso pra gente. Pois é, Paloma. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Rio Bom Demais. Isso mostra que está complicado quase que em todos os lugares do Rio de Janeiro, né? Às vezes a gente subestima alguma região pelo fato de ter alguma comunidade perto ou por ter algum histórico ali de violência, né? Um índice que aponta aqui ou ali a mais. A gente fica com aquele estereótipo de que o lugar é perigoso e aí quando a gente menos espera, a gente vê uma situação acontecendo isso num dos cartões postais do Rio de Janeiro. Porque afinal de contas, o Pedro Paulo que está aqui ao meu lado estava, como você disse, ali no posto 9 do Recreio dos Bandeirantes. Que situação, hein, Pedro? Cara, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Além de você fazer esses caminhos mais malucos, você incentiva muita gente a sair do sedentarismo, isso é muito bacana. E eu te acompanho há um tempão, várias vezes que eu já vi vídeo teu, eu pensei, falei, cara, esse é maluco de verdade. Porque realmente a gente acaba ficando com medo, né? A gente acaba vendo no noticiário que um local ali é perigoso, passa perto de uma comunidade, às vezes são locais que tem ali brigas entre facções, mas de repente no Recreio dos Bandeirantes, tu imaginava que isso fosse acontecer? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Cara, eu tava num clima tranquilo e confortável. Apesar da chuva, eu tava bem confiante, muito mais que qualquer outro lugar que eu corro, como você falou. Eu corro para qualquer direção, em qualquer lugar, eu não tenho problema com nada. Só que no momento que eu mais estava confortável, eu baixei a guarda. E acabou acontecendo o que aconteceu. Como é que foi? Eu vi 2 caras em uma moto sem placa, já é esquisitíssimo. Em qualquer canto do Rio eu já ia ficar escaldado, lá eu também fiquei. Só que eles fizeram um retorno, pararam em frente a um prédio e desligaram a moto, colocaram o pé no chão. E aí eu baixei a guarda. Achei que não era mais comigo, o assunto deles era no prédio, era outra coisa. Pelo bairro que eu estava muito confiante. E aí eles vieram atrás de mim, um pouco mais à frente, e anunciaram o assalto. Levaram celular, relógio e fone, tudo. Acho que ele só não levou meu tênis porque não teve tempo. Armados, né? Armados, com certeza. O rapaz que estava atrás estava com uma pistola na mão, segurando assim, com as 2 mãos, o que me gerou mais tensão ainda, né? Pensando, cara, será que é um cara que está começando agora, é iniciante? Não sei, qualquer detalhezinho ali é um risco imenso. Você já tinha passado por alguma situação semelhante em algum local que é considerado perigoso, de ver uma situação, ou nesses locais, por incrível que pareça, tu passou, correu, passou batido? Algumas vezes eu passei batido, outras não. Só que é o que eu falei, a primeira impressão que eu tive deles era que seria um assalto. Só que eu não respeitei minha intuição, porque eu achei que eu estava num lugar seguro. Normalmente quando isso acontece, em qualquer região que eu esteja, principalmente nos lugares que eu costumo correr, eu dou minha volta, eu vou na outra direção. Normalmente eu tô correndo, dessa vez eu estava caminhando, porque eu já tinha terminado meu treino. Então eu sempre fui ativo em relação a isso, eu sempre procurei mudar de direção antes do segundo olhar. Trocou olhar uma vez, eu fiquei desconfiado, eu troco de direção. Nesse caso, acabei achando que a região era boa demais para ter esse tipo de problema, mas teve. E no seu caso não é só um telefone, não é só o relógio, não é só o fone de ouvido, é ter um instrumento de trabalho, né? Não, com certeza. Nos 2 dias seguintes eu não consegui produzir conteúdo, tanto pela perda do material tecnológico, quanto emocional também. Eu não fiquei confortável para correr na hora, sabe? Eu voltei a correr hoje, pela manhã. Então, é um desconforto completo. Cara, foi uma situação que eu não esperava passar, muito menos onde eu passei. E ficou dessa forma, né? Agora, pensar em parar de correr por causa da violência não é uma opção, né? Só esses 2 dias. Agora já voltei, não paro mais. Agora, depois disso, graças a Deus, é traumático de qualquer forma, né? Apesar de você ser um cara forte, como é que você vai agir daqui pra frente? Eu acho que a postura atenta para qualquer cidadão que estiver no Rio de Janeiro é obrigatória. Você tem que estar atento para tudo que é lado e não pode puxar o celular, independente de onde você esteja. Eu tinha isso na minha cabeça, mas eu vacilei. Botei a guarda baixa porque eu achei que a situação estava dominada e não estava. Então,
é uma postura que eu tive e eu não vou ter de novo jamais em lugar nenhum. Pode ser no bairro mais nobre ou no bairro com a menor renda do estado. Eu vou agir da mesma forma. Eu vou puxar o celular do lado de uma guarnição da polícia, puxar o celular só quando eu estiver numa área retraída, escondidinho, porque em público dando mole foi primeira e última. E aumentar a velocidade, se der tempo, né? Pô, mudança de direção é obrigatória, cara. Fica atento, muda de direção, acelera e tenta resolver dessa forma, né? Pedro, muito obrigado pela entrevista, pela participação. E olha, Paloma, como a gente subestima realmente alguns lugares. Eu pedi para Ana Pires os dados, né, de roubos e furtos na região do Recreio, que é ali do 31º Batalhão da Polícia Militar, que engloba, além do Recreio, outros bairros ali da região, como até a região das Vargens. Só entre roubos e furtos no acumulado de 2024, que já bate 2023, são quase 6 mil casos de roubos e furtos. Um número superior há muitos batalhões, por exemplo, que estão ali na zona norte do Rio de Janeiro, que são áreas consideradas perigosas. Então esse aí é um dado que mostra que não dá para vacilar em nenhum lugar. Tem que estar em estado de alerta total em qualquer lugar e em qualquer horário, né, Rael? Que a gente já viu casos acontecendo de manhã, à tarde, à noite. Às vezes a gente fica pensando, é só de madrugada que alguma coisa assim pode acontecer. Não, em plena luz do dia acontece também. Independente da região, a violência tomou conta de absolutamente tudo. Agora, Rael, você começou a sua entrevista agradecendo ele pelo incentivo para quem gosta, né, de praticar exercício ou está precisando de algum incentivo. Então, assim, para a gente encerrar para cima também, apesar da situação toda que ele passou, qual que é a rede social dele para quem quiser um incentivo segunda-feira, começar uma vida saudável ou hoje mesmo, para poder seguir esse corredor digital influencer? Pois é. Pedro, a Paloma tá falando, lembrou aqui do começo da entrevista que eu falei que você incentiva muita gente a sair do sedentarismo. Ela aproveitou para pedir para você fazer esse incentivo agora, ao vivo. Hoje é dia 11 de janeiro, dá tempo da galera começar a cumprir as promessas do ano passado. Então, o que você fala para esse pessoal que te olha, vê você correndo, fala, não vou correr por aí porque é muito perigoso. Mas e aí, como é que fica? Bom, tá começando, como você falou, né? Eu tenho a impressão que correr na rua é muito melhor do que correr dentro da academia. E quando pessoas boas ocupam os espaços, as pessoas ruins se afastam, não tem jeito, é assim que funciona. Então, a sugestão que eu dou é que com muita atenção, sempre prestando atenção, vamos aparecer mais nas ruas, vamos fazer caminhadas em lugares públicos, vamos movimentar o bairro de vocês. Se quiser filmar escondidinho, filma, melhor ainda. Que aí você mostra para as autoridades que a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de um lugar melhor para correr, para desenvolver nosso esporte e nossa saúde. E é isso, rapaziada, dá tempo de começar. Correr é bom demais, hein? Não dá mole não, vem pra rua, vem. Como é que tu finaliza teus vídeos? Treino finalizado! É isso aí, rapaziada, valeu!